Olá, tudo bem? Vamos para o nosso devocional. E essa semana eu tenho falado sobre traumas, né? O que é um trauma, então? Só relembrando você aqui, são marcas emocionais profundas com sequelas por toda uma vida. Então, como lidar, né? E também como saber se o que aconteceu comigo no passado, se realmente se trata de um trauma e por consequências essas sequelas estão me bloqueando para prosseguir, para lidar com as minhas carências por conta disso, lidar com os meus problemas emocionais por conta disso, e depende do tipo de trauma. Por exemplo, o meu exemplo é mais relacionado a perdas, então eu tinha muito medo de perder, né, um ente querido, eu tinha muito medo de perder meus filhos, eu tinha muito medo de perder meu cônjuge e acabou piorando, né, o meu quadro emocional em relação ao pânico que eu contei para vocês, porque realmente aconteceu, né, o meu primeiro marido eu perdi, né, ele morreu num acidente muito trágico, então aquilo foi acumulando, aquela ferida que já existia, com os eventos, né, das perdas foi potencializando. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar da minha experiência com você e também trazer estudo, né? Então, nós vamos falar dos tipos de traumas, porque existem dois: traumas emocionais, que são formados pela ausência de coisas boas. Traumas emocionais vêm pela ausência de cuidados, pertencimento, carinho, afirmação, acolhimento, toque. Necessidades básicas que todo ser humano precisa ter. Esse tipo de trauma, ele produz instabilidade emocional, que são feridas na alma. Os principais sintomas são sentimentos de deslocamento, falta de amor próprio, medo, isolamento, necessidades excessivas por alguém, ou seja, uma dependência emocional, uma carência muito grande, muito forte. Os traumas emocionais são mais fáceis de lembrar e ao mesmo tempo acabam não recebendo a devida importância. Então, parece muito vago, né? Mas sim, um trauma emocional pode estar bloqueando você e por conta disso, por conta das sequelas, você não está avançando. Então, como tratar, né, desses traumas? Normalmente esses traumas, eles geram problemas em futuros relacionamentos. E relacionamentos fortes e saudáveis podem reparar esse tipo de trauma. Pessoas com esse tipo de trauma não amadurecem emocionalmente. Pessoas que passaram por esses traumas precisam encontrar pessoas saudáveis que as ajudem a crescer em maturidade. A recuperação e a cura acontecem quando estabelecemos na vida nutrir relacionamentos fortes, duradouros, efetivos e verdadeiros. Primeiro ponto para mim que foi essencial: aceitar a ajuda. Uma dificuldade imensa de aceitar ajuda. Eu não aceitava o que a outra pessoa falava para mim porque eu estava tão fechada na minha justiça própria. Eu me sentia tão injustiçada pelas coisas que tinham acontecido na minha vida, que só eu tinha razão e ninguém me entendia. Então eu demorei muito a abrir o meu coração. E essa dica eu já dou para você. Procura ter um relacionamento com alguém saudável, com alguém que vai te ajudar a sair dessas carências emocionais, amém? Outro conselho aqui que eu vou dar para você: não, se você é casado, não espere que o seu cônjuge resolva os teus problemas emocionais. Você precisa de ajuda profissional, de alguém que é maduro, de alguém que vai sentar com você e saber direcionar você numa conversa, que vai te fazer perguntas chaves para que você comece a identificar. Eu fui aos pés da cruz, como eu falei para vocês anteriormente, na pior fase do pânico, eu decidi fazer um curso de teologia e foi realmente assim um divisor de águas na minha vida, porque a verdade veio sobre mim e os meus olhos começaram a abrir, os meus ouvidos começaram a se abrir, e aí depois, mais pra frente, eu fui aceitando, né, a ajuda das pessoas
e eu tinha um nível de perfeccionismo muito alto, então assim, carregava culpa, carregava muita culpa por muita coisa, muito peso que não era meu, muita culpa que eu não deveria estar carregando problemas dos outros. Eu já nem conseguia lidar com os meus problemas, né? Imagine o caos. Então vamos aos fatos que geram traumas emocionais? Fica comigo mais um minutinho só. Não perde essas dicas. Não ter vivido a experiência de ter sido desejado pelos pais, a ausência de festas importantes como aniversário, formaturas e até o próprio nascimento. Não saber quem é o pai, mãe, familiares. Não ter um pai que se preocupou com seus sentimentos, sua opinião e o que você desejava. Não ter recebido carinho, presentes, afirmação, colo. Não ter tido alimentação adequada, vestuário, abrigo, presentes, cuidados médicos ou dentários, não ter sido estimulado a fazer coisas difíceis ou até elogios por algo que fez, não ter tido estímulo de desenvolver talentos e habilidades, não receber orientação, direção e limites. Então, muitas dessas questões aqui parecem tão superficiais, né, quando a gente lê, mas causam um estrago emocional tão grande na gente, porque eu realmente tive que identificar isso para sair dessas prisões emocionais e voltar lá no passado, na memória. Não é fácil, gente, dói, mas nós precisamos sair desse lugar, desse quarto escuro, dessa prisão emocional, para avançar e amadurecer emocionalmente, amém? Que Deus te abençoe.